A Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, o órgão regulador dos Estados Unidos, deu aprovação definitiva à vacina do laboratório americano Pfizer e da empresa alemã de biotecnologia BioNTech para pessoas a partir de 16 anos. Já estava autorizado o uso emergencial a partir de 12 anos. É a primeira vacina contra a doença do coronavírus de 2019 a receber a aprovação final de um órgão regulador. Um estudo feito em Israel indica que uma terceira dose da vacina da Pfizer-BioNTech aumenta a proteção em até 6 vezes. Os Estados Unidos aplicam a partir de 20 de setembro a terceira dose e pretendem dar o reforço a todos os adultos. O presidente Joe Biden aproveitou a oportunidade da aprovação final da vacina da Pfizer para mais uma vez aconselhar os americanos hesitantes a se vacinar e pediu a empresas privadas que exijam a vacinação de seus funcionários e de seus clientes quando eles tiverem contato direto. Mas o ex-presidente Donald Trump foi vaiado num comício ao recomendar a vacinação para seus seguidores. Com a aprovação final, o Departamento da Defesa dos Estados Unidos vai tornar a vacinação obrigatória para todos os militares. A decisão da FDA acontece num momento de estresse nos hospitais dos Estados Unidos por causa da onda de contaminação causada pela variante Delta do coronavírus. Nesta segunda-feira, os Estados Unidos registraram quase 250 mil casos novos e um pouco menos de 1.300 mortes. Esses números devem estar um pouco inflados por causa da notificação menor durante os fins de semana e acumulação, para a segunda-feira, mas as médias estão muito acima das registradas diariamente em junho e julho, quando caíram a pouco mais de 11 mil casos por dia e a um mínimo de 188 mortes num dia. Com o avanço da variante Delta, aumentou o interesse pela vacinação nos estados do Sul, como Alabama, Arkansas, Louisiana e Mississippi, duramente atingidos nesta onda de contágio, justamente por causa da baixa cobertura vacinal. Em Nova York, a variante Delta atrasa a volta à normalidade, com reaberturas adiadas, eventos cancelados e uma taxa de desemprego 2 vezes maior do que a média nacional, que está em 5,4%. Os estados de Nova York e de Nova Jersey impuseram o uso obrigatório de máscaras nas escolas. Na Flórida, há uma politização, uma luta política, a batalha das máscaras. O governador republicano quer dar aos pais o direito de decidir se os filhos usarão ou não máscaras nas escolas. As crianças americanas estariam pegando o vírus na escola e transmitindo para os pais vacinados. De 5 a 12 de agosto, 121 mil crianças tiveram resultado positivo para testes de Covid nos Estados Unidos. Isto é 23% a mais do que na semana anterior. Aqui no Brasil, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai oferecer uma terceira dose aos maiores de 60 anos, a começar por moradores de asilos e casas geriátricas, a partir de setembro. O comprovante de ter tomado pelo menos uma dose de vacina será exigido para participar de congressos, eventos corporativos e esportivos na cidade de São Paulo. A Prefeitura paulista cogitou incluir bares e restaurantes na obrigatoriedade, mas deixou a questão a critério dos donos dos estabelecimentos. 100% de 50 pacientes internados com Covid-19 na unidade de terapia intensiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em abril, no auge da pandemia no Brasil, todas essas pessoas que estavam entubadas, estavam na UTI, tinham tomado os medicamentos considerados inúteis pela ciência do chamado tratamento precoce, falso tratamento, cloroquina, azitromicina, ivermectina, zinco e vitamina D, revelou a doutora Ana Carolina Pessan em entrevista ao canal do YouTube do Dr. Carlos Van Millen, um médico e cientista brasileiro, professor da Universidade de San Diego, na Califórnia. A FDA, o órgão regulador americano, divulgou um anúncio que diz: você não é um cavalo,
você não é uma vaca, a ivermectina não ajuda no tratamento da Covid-19. A China conseguiu conter a variante Delta usando diagnosticada pela primeira vez no país em 20 de julho, no aeroporto de Nanquim, usando mais ou menos os mesmos métodos que usou para conter o surto inicial. Agora fez mais de 100 milhões de testes para mapear e rastrear o vírus, impôs confinamento em várias regiões e pôs em quarentena quem teve contato com portadores do coronavírus. No momento, há centenas de pessoas isoladas em Xangai, a maior cidade chinesa, a capital econômica do país, depois de um caso com um funcionário de hospital e 5 com empregados da logística do aeroporto. Taiwan, a ilha que a China considera uma província rebelde, começou a aplicar uma vacina desenvolvida localmente, com um pouco menos de 24 milhões de habitantes. Taiwan era um exemplo de combate à pandemia com menos de 100 mortes, mas a situação se agravou nos últimos meses e hoje são 828 mortos até agora em Taiwan. O governo taiwanês acusou o regime comunista chinês de sabotar Taiwan ao não fornecer vacinas. Como a pandemia abalou a credibilidade do regime comunista, a ditadura de partido único tenta se apresentar como mais eficiente do que as democracias no combate à Covid-19. Taiwan é o exemplo vivo de que a democracia não é incompatível com a cultura chinesa e, portanto, é uma ameaça à ditadura do Partido Comunista. A Austrália enfrenta a sua pior onda de contaminação na pandemia, com mais de 814 casos novos registrados em 24 horas. Quando a vacinação chegar a 70% da população, o primeiro-ministro Scott Morrison promete suspender as medidas de isolamento social. Quando chegar a 80%, Morrison vai reabrir a Austrália para o mundo exterior. A Nova Zelândia, grande exemplo de sucesso no combate à pandemia, com 5 milhões de habitantes e 26 mortes, se atrasou na vacinação. Na semana passada, entrou no 4º confinamento por causa de um caso da variante Delta, um único caso diagnosticado em Auckland, sua maior cidade e capital econômica do país, depois de 6 meses sem nenhum caso de transmissão local. Desde então, a Nova Zelândia registrou centenas de casos novos, 42 nas últimas 24 horas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está aí, especialmente no Rio de Janeiro. Fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina e muito obrigado pela sua atenção.